Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes aí? Amém. Oh, glória. Tem alguém cansado aí? Achei que era só eu, né? Rapaz, quem tá cansado aqui hoje? Que bom, né? Obrigado, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quantos estão ansiosos para amanhã? Amém. Convicção que vai ser poderoso dia de amanhã, amém? Amém. E eu pedi para o pastor Williams se você podia ministrar hoje, porque eu queria que existam algumas orientações para que nós venhamos nos posicionar para amanhã ver o sobrenatural de Deus, amém? Amém. E nada nos impede também de ver o sobrenatural de Deus hoje. Amém. Depende do quanto nós estamos com sede, Jesus. Tem alguém com sede aí? Amém. Glória. Aleluia. Confesso a vocês que grande me alegra o meu coração pelo que nós estamos vivendo. Antes mesmo de chegar aqui, eu fui hoje fazer a história do pastel, peguei as coisas lá. E aí na vinda eu recebi uma notícia e até compartilhei no grupo da liderança, que eu tive que ficar uns 20 minutinhos ali só em lágrimas, de tanta gratidão a Deus pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer. E eu não canso de mensurar a grandeza dele e também de dizer isso para todos nós, que o propósito dele é usar todos nós. Aleluia. Amém? Amém. Eu queria abrir a palavra no livro de Atos, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos essa palavra aqui. Atos capítulo 6, do 1 ao 6. Eu amo essa palavra, Deus colocou ela fortemente no meu coração esses dias, principalmente hoje. E aproveitar o gancho para dizer que você que está aí se disponibilizando para servir e ser treinado pelo pastor Denilton, grande é o chamado que Deus tem na sua vida. Você crê? Amém. O fundamento está aí da obra de Deus. Nós vamos ler do 1 ao 6, depois eu começo a falar algumas coisas aqui, amém? Existem vários títulos para essa palavra, depende muito da tradução da Bíblia. Algumas falam os 7 diáconos, a outras falam os 7 escolhidos, a outra fala a ausência de trabalhadores, outros falam a escolha dos 7 diáconos, a instituição dos diáconos, mas tudo se envolve a um seguinte assunto: que existe trabalho e a obra precisa de trabalhadores. Amém? Amém. Eu creio que você já está com o coração queimando já. E diz assim: naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, outras ações, respeitados, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, para encarregarmos eles deste serviço. Quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram, primeiro, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Segundo, Filipe, eu estava ouvindo desde essa época aí. Estou até hoje, 2023 anos, eu tenho. Prócoro, ser terceiro.
Isso aí mesmo. Quarto, Nicanor. 5, Timão, não é o Corinthians. Sexto, Pármenas. E, por último, Nicolau, profeta de Antioquia. Apresentaram-se estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Amém? Amém. A primeira coisa que você querer ser usado por Deus é ter um nome estranho. Então, já que o pastor já selecionou os nomes estranhos da igreja. Welber. Aí, ó, tem um aí, pastor, vai ser, ó, esse aí vai ser lembrado. Amados, quantos querem ser usados por Deus amanhã, pregando o evangelho, abraçando alguém, amém? Eu vou frisar isso aqui a mensagem inteira, porque eu tenho convicção que uma alma vai ser alcançada por você amanhã. Um abraço, um sorriso, né, numa oração. E existem alguns fundamentos que eu vou falar aqui, e eu vou falar com convicção que muitos daqui estão andando nesses fundamentos, para que realmente o seu coração se enche de fé, para você ter ousadia amanhã, amém? A gente tem que pensar em algumas coisas aqui. Primeiro, o que é pregar o evangelho, né? Porque às vezes nós achamos que pregar o evangelho é simplesmente você pegar e sair fora falando de Jesus, amém? Isso é uma das bases de pregar o evangelho. Mas quando nós começamos a olhar a palavra e ver o que consiste tudo isso, a gente deduz que, primeiramente, o evangelho é manifestação de poder. Paulo falou isso, 1 Coríntios 4:20, porque o reino dos céus não consiste em palavras, mas sim em demonstração de poder. Porém, não ache que pregar o evangelho é sair aí soltando Hadouken. Poder não. Por quê? A demonstração de poder é a palavra vivida. Então, quando nós queremos pregar o evangelho e ver poder no evangelho, nós precisamos antes viver aquilo que nós estamos pregando. Então, quando nós falamos de algo e nós vivemos e é verdadeiro e sai com paixão do nosso coração, o Espírito Santo usa nossas vidas. Então, quando você vai lá e abraçar alguém e falar Jesus te ama, algo simples, mas o seu coração está cheio de verdade e você sabe que realmente Jesus ama aquela vida, e você também automaticamente o Senhor usa de poder através das suas palavras. Então, o primeiro ponto aqui que nós temos que crer no Evangelho, crer que Ele é o poder para a salvação, crer que quando nós vemos lá uma pessoa que está cativa, nós sabemos que Deus ama aquela pessoa de tal maneira que Ele vai retirar aquela pessoa daquela situação. Então, o primeiro ponto é nós enchermos nosso coração de fé e paixão por aquilo que o Senhor vai realizar nesses dias. Se enche de fé por isso. Paulo ele fala mais uma vez, um pouco mais para frente, na verdade para trás. Ele está ali debatendo com alguns homens que estavam duvidando da sua pregação. Para quem não sabe, né, o livro de Coríntios foi totalmente um livro feito para a correção da igreja, porque Paulo ele se fundamentou a igreja, ficou 3 anos e meio fora. Depois de 3 anos e meio, ele chegou para ele algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, e uma delas era que estavam duvidando do seu ministério. Estavam levantando outras ideias, outras pregações em meio, e aí Paulo falou: eu quero ir aí até vocês e ver se há poder na pregação desses homens. Porque a minha pregação não consiste em palavras persuasivas ou palavras humanas, mas sim em demonstração de poder do Espírito. Então o que Paulo está falando? Se esses homens são de Deus verdadeiramente, o que eles pregam vai acontecer. Por quê? É uma evidência de que o que eles estão pregando é verdadeiro. Ele tinha convicção que o que ele pregava, ele vivia. Então o primeiro ponto é esse. Amanhã nós vamos falar o que? Do Evangelho, do amor de Deus pelo perdido. Então você precisa crer fielmente nisso. Encher o seu coração de fé que de fato isso é verdade. Porque às vezes a gente está lá fora falando que Jesus ama e a gente duvida se Deus nos ama. Então se você tem alguma dúvida aí, se de fato Deus te ama ou não, eu quero te dizer, Jesus te ama. Amém. Como nós cantamos, nada vai nos separar do amor dele. Nada nos separa do amor que ele tem por mim e por você.
não existe pecado, não existe ação, não existe demônio, não existe força das trevas que consegue resistir ao amor de Deus por você. Aleluia. E aí nós começamos a ver homens de Deus citados aqui na Bíblia. 7 homens que não fizeram parte dos 12 e são lembrados até hoje. Você quer deixar um legado desse jeito? De daqui 30 anos o irmão Marcos lá, nossa, era fera, era homem de Deus. E daqui 50 anos, não, a Marley, professora de inglês, mas era fogo puro. Levou muitos jovens ao caminho de Cristo. Quantos que tem essa paixão assim, não, eu quero deixar um legado. Sabe, as pessoas lembrar de Jesus por causa do tanto que você amou Ele. Quantos desejam isso? Ande a Cristo com essa intensidade de um dia você saber que você vai poder, igual o Paulo falar, combati o bom combate, guardei a fé, estou pronto para ir, e o nome de Cristo foi glorificado. E esses homens aqui, eles são lembrados até hoje. Quando nós lemos ali, eu vou falar Filipe porque é meu nome, né? Existem vários Filipes na Bíblia. Tinha o Filipe apóstolo, um dos 12, mas esse aqui citado é um outro comum, que foi selecionado para cuidar de viúvas. Como o pastor falou, né? Às vezes a gente escolhe tantos cargos, né? Mas não, o desejo de Deus me chamou para isso, para aquilo. Eu lembro que eu estava no carro conversando com o Isaac e com a Wendy. Eles estavam falando a respeito de chamado e tal. Né? A Wendy, não sei o que é meu chamado e tal, não sei o que. Eu falei, tudo começa de onde? Servindo. Aleluia. Aqui é um ponto que nós podemos observar. Glória a Deus. É engraçado que a Bíblia ela cita o problema que estava existindo naquela época. A Bíblia ela fala que a única religião que Deus aceita é aquela que cuida das viúvas e dos órfãos. E aí Deus ele deixa bem claro aqui que existia uma situação que precisava ser observada. E esses homens eu tenho convicção que eles se disponibilizaram, porque Paulo não, desculpa, os 12 apóstolos falaram assim, ó, vocês estão reclamando que está faltando alguém para cuidar deles? De fato, isso é verdade. Mas escolha entre vocês 7 homens. Eu imagino esses 7 homens igualzinho o pastor pregando, os 3 da fornalha. 7 jovens, vamos? Cuidando da viúva? Ah, vai dar trabalho, né? Mas vamos. Tem coragem? Tem, vamos. E foi. É igual os 3 lá, né? Na fornalha. Imagina os 3 lá. Mano, não vou me dobrar não, você vai? Se você não for, eu também não vou não. É, pastor, não vai imaginar isso daí, né? A Bíblia não fala isso não, mas eu tô falando o que eu acho, né? E às vezes é assim na igreja. Tem coisas para fazer. Não, o negócio é altar. O negócio é pregar. O negócio é profetizar. O negócio é isso e aquilo. E a base para ser o grande homem de Deus está ali. Servir a necessidade da igreja. Esse é o seu propósito. Eu sei que tem vários aqui que até tenta se afastar às vezes. Não quero, né? Tem vários aqui. Às vezes a gente deixa ficar um tempo. Mas a Sara mandou um vídeo para mim, pastora, para algumas pessoas, que a mulher falou algo muito profundo. A frase que ela disse assim, ó: o escolhido não tem escolha. A gente tenta escolher às vezes sair da igreja. Quantos de vocês não falou isso aí? Vai falar que você é um anjo angelical e não fala assim, não, vou parar de ir para a igreja, não aguento mais. Senhor, essas lutas, essas guerras, esses pastores, às vezes você, né, você interior está dentro de casa resmungando e Deus fala, vigia. E aí você tenta, mas o Senhor não te dá escolha, sabe por quê? Porque você é escolhido. E sabe o que acontece com o escolhido? Ele trabalha. O Tom me mandou uma mensagem no grupo lá, né, que me escolheu a carne seara, né? A piadinha nossa lá do grupo. E eu lembrei do versículo que Jesus fala, né? Grande é a seara, poucos trabalhadores, poucos efeitos. Mas não acaba aí o versículo. Ele fala o quê? Ore para o dono da seara, para que ele envie trabalhadores. E aí o verso completa dizendo o quê? Muitos são chamados, poucos escolhidos.
Dá para entender que você está no meio de poucos? Você que não consegue ficar sem vir na igreja, você que você não consegue ficar sem às vezes limpar um chão e fazer alguma coisa aqui ou ali, você se morre e você, não, eu vou parar, mas você não consegue. Sabe o que significa? Você é um escolhido. Uma pessoa rara. Como a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu creio que esses homens estavam assim. Eu consigo imaginar 7 jovens doidos para fazer a vontade de Deus. E eles acharam uma brecha em servir as viúvas. E se disponibilizaram. Eu vejo muito tempo da igreja agora, que você vê, né, que a Bíblia começa falando que no primeiro. Naqueles dias aumentavam muito o número de discípulos. E nós pregamos, né, falando de Atos. Deus, dia após dia, acrescentava o número de discípulos. Eu vejo isso acontecendo aqui, amém? Amém. Dia a dia nós vemos pessoas novas, pessoas sendo libertas, curadas, subindo aqui e falando, eu quero fazer parte dessa família. E a Bíblia diz que ao aumentar os discípulos, houve murmuração, porque áreas estavam sendo, não sei a palavra usar aqui, estava sem, está com um olhar crítico, vamos dizer assim, não estava perfeito. E aí o que aconteceu? Homens foram levantados para estar fazendo aquela função. E o resultado foi a igreja continuar em crescimento. Aleluia. E eu queria deixar algo pontuado aqui para nós entendermos. Porque talvez você é um desses 7 agora. Pode ser que realmente Deus te chamou, o seu lugarzinho vai ser ir para a igreja o tempo todo. Mas, amado, é automático, o Espírito Santo te impulsionar para ver o seu chamado. Por mais que você ame ir para a igreja, por mais que você ame vir para a igreja, por mais que você ame fazer várias coisas, você tem um chamado. Algo que Deus te chamou para fazer. Muitas vezes não é se bem que se pregar, não. Mas é fazer algo a qual o Senhor chamou você para fazer. Aleluia. E eles começaram a servir as viúvas. Eu quero falar um pouco sobre 2 homens aqui, né? Está citado, que é Estevão e Filipe. Quando nós lemos, amado, o livro de Atos, não vá achando que um capítulo e o outro passou apenas 1 ou 2 anos. É um resumão do que aconteceu naquela época. Então, muitas vezes, às vezes, um verso para o outro já se passou anos. E quando nós lemos o 8, a Bíblia se refere a Estevão. O que aconteceu com aqueles homens após eles serem citados, que se disponibilizaram em servir as viúvas? A Bíblia lá tem o cuidado de nos informar. Capítulo 8. Onde estava Estevão? Estevão, cheio da graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O pastor sempre fala isso aqui: não existe crente micro-ondas. Não existe. Eu tenho alguns amigos aí que, quando vem para a igreja, é doido para o pastor com a mão na cabeça, põe para dentro na cabeça, compartilha unção e tal, achando que o reino de Deus é assim. Mas não é assim. Existe o momento onde Deus nos forma, através das provações, através das dificuldades e através do nosso servir. Então aqueles homens começaram a servir as viúvas, depois de um período longo, estavam manifestando o poder de Deus. Nós estávamos analisando esses dias aí com as células 9 meses atrás, 9, né? Cada um dos líderes, o que estava passando 9 meses atrás e o que estava passando hoje. E realmente Deus, ele é maravilhoso, porque Ele se encarrega de capacitar as pessoas. Pessoas que outra hora estavam com medo de fazer célula. Será que vai dar certo? Fazendo 38 perguntas numa célula médica. Hoje sendo usadas com autoridade e ousadia pelo Espírito Santo. Mas existe uma história por trás disso. De frustração, de sofrimento, de amor à obra, de lágrimas que muitos teve e nós nem sabemos. Mas a palavra que fluiu no coração dessas pessoas foi o que? Perseverança.
Essa semana teve muito testemunho, amado, de coisa que está acontecendo. E todas as pessoas que estão testemunhando algo grandioso, eu olho para elas e vejo a palavra perseverança. Pessoas que há tempo atrás estavam com muita dificuldade. Talvez no seu interior dizendo, não vou mais para a igreja. Cansei. Mas não conseguiu. Permaneceu. E hoje estão vendo milagres. Você acha que esses homens não tiveram dificuldade, amado, de cuidar de viúva? Você acha que é fácil? Quem acha que é fácil fazer a obra de Deus aqui? Qualquer coisa. Vou pegar um mínimo aqui. Sei lá, ficar na porta, vamos dizer assim, em pé. É fácil, mestrão? Não é. Chega uma hora que o cara não quer fazer mais, não. Difícil. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Maria, que todas as semanas vem aqui, né, pastor, limpar. Muitas vezes sozinha. E Deus não chamou ela para limpar a igreja. Mas nesse ambiente que ela está aqui, às vezes sozinha, limpando, se esforçando, vendo os suores correr, às vezes tendo dores no corpo, ninguém sabe. O Senhor vai levantar ela com grande poder. Aleluia! Dentro da casa dela, dentro da família e até os confins da terra. Quantos creem que a irmã Maria logo vai estar pregando nos 4 cantos da terra? Pensou? Aí souber que a irmã Maria está lá nos Estados Unidos, lá com a família dela lá, pregando o evangelho, cheio de autoridade. Aleluia. E às vezes as pessoas veem assim, nossa, eu queria ser como ela, mas não quer pagar o preço. Nós, quantos aqui tem chamado assim, não? Um dia o homem de Deus olhou por mim e falou, você vai fazer tal coisa. Quem alguém aqui tem uma profecia assim, que chegar em você, você vai pregar o evangelho, você vai ser um pastor, você vai ser evangelista, você vai ganhar almas, seja qual ela for. Quem tem uma promessa? Levanta a mão aí. Você vai louvar e nos cantos da terra, não sei o quê. Muitos têm, né? E eles pensam que para chegar lá é assim, ó. Do nada Deus vai fazer assim agora. Do nada, né? Do nada o cara levantou. Aí você não quer olhar para o processo, só quer o propósito. Então hoje é uma palavra para você perseverar, amém? Nós vemos ali Estevão sendo cheio do Espírito Santo, usado por Deus, manifestando prodígios e milagres. Aí nós continuamos lendo, você vai entender que Estevão morreu apedrejado por pregar a palavra com tanta autoridade, a ponto daqueles homens ranger os dentes, levar ele para fora e apedrejar ele. E o mais incrível que a visão que Estevão tem é de Jesus, ao lado do Pai, de pé. A Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus, amém? Só que Estevão viu Jesus de pé. Olha o tamanho do mistério que aconteceu na vida final de Estevão. Um homem que mesmo apedrejado olhou o Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E Jesus estava assistindo a sua morte de pé ao lado de Deus. Então o homem começou como? Servindo as viúvas. Sabe como isso vai começar? Para um dia você ser um grande homem de Deus? Ficando na porta, fazendo um café, limpando a igreja, servindo água, visitando o irmão que está doente. Bastidores, amados. É a melhor escola para ser um grande homem de Deus. Aleluia. Muitos aqui eu tenho certeza que já passou coisas que ninguém sabe. E ninguém precisa saber, somente Deus. Vamos ver o que aconteceu com Filipe. Atos capítulo 8. Do 5 ao 8. Esse Filipe é chamado de Filipe o Evangelista. E aí, quando nós vemos a história de que Estevão foi apedrejado e morto, quando nós lemos Atos 7, no comecinho de 8, a Bíblia vai dizer que por conta do medo, os discípulos começaram a se espalhar. E aí Filipe foi para onde? Para Samaria. E ele lá em Samaria, o que aconteceu com ele? Filipe foi à cidade de Samaria.
e ali anunciava Cristo a todos os povos. Então, o Filipe Evangelista foi o pioneiro a pregar para os gentios. A gente fala, não, Paulo foi o pioneiro. Não foi. Paulo foi chamado para se chegar aos gentios e ganhar os gentios. Mas Filipe lá em Samaria estava pregando. Para os samaritanos, estava em Samaria. E o que acontecia? As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo o que? Os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíram de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Aleluia. E houve grande alegria naquela cidade. Olha onde estava o ministério daquele homem que começou exercendo a necessidade da igreja. Quantos querem um dia ser como Filipe, ser dado por Deus, pregar e as pessoas ouvir essa pregação, você orar e curado e o enfermo ser curado? Quantos desejam isso? Amém. Sabe qual é o seu primeiro passo? Observa a necessidade da igreja. Esse povo santo aqui, ó. Começa a olhar com esse olhar clínico e paixão, a ponto de você estar doido para ajudar quem precisa. Se você almeja, amados, ministério por causa de status, é melhor você parar por aí. Muitos aí é doido para ter ministério. Quantos querem ser ungido evangelista? Porque evangelista aí fora é pregar em várias igrejas. Você fala, sou evangelista, pega na minha igreja. Quantas vezes eu ouvi isso dentro do mundo? Conversando de Deus, aí o que você faz? Ah, eu sou evangelista. Pô, vai lá na minha igreja, lá, vamos visitar lá, você traz uma palavra. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Porque para ir fora é isso. Cargo é status. E status é você pregar em várias igrejas, né, pastor? Né? Missionário aí fora é isso. Ninguém quer ir lá no meio do mato, né, tia Anitta? Ensinar o povo a orar. Ninguém quer isso, né? Então, o Paulo ele fala muito sobre isso quando nós vemos o livro de Coríntios, quando ele fala a respeito de dons. Ele cita uma frase lá muito bela, que é: buscai por maiores dons. Paulo ele vai nos ensinar que os dons espirituais é distribuído pelo Espírito Santo, conforme ele apraz. Mas ele diz: buscai por maiores dons. Quantas vezes nós não buscamos por dons? Porque a gente quer espaço na igreja, porque a gente quer status de homem de Deus, porque a gente quer isso, quer aquilo. Mas quando Paulo fala a respeito de dons, ele encerra esse assunto em 1 Coríntios 13, falando sobre amor. Que me vale falar a língua dos homens sem amor. Então, quando nós almejamos, amado, o ministério, não pode ser por vontade, porque nós queremos status, porque nós queremos cargo. A base de nós almejarmos ser usado por Deus precisa ser amor a vidas. Quantos estão aqui? Amém? Amém? Amém. Estão com sono, igreja? Eu estou. Tem que ser sincero, amados. Não precisa mentir, não. Né? Tem que descansar, porque amanhã vai ser farinha. Hoje também, amados. Confesso a você que ontem eu tive uma experiência de renovação de força tão grande. Porque antes nós íamos aqui ensaiar, uma galera ensaiou, outra galera foi evangelizar. E nós até combinamos, não vai ter muito tarde, porque só fica cansado. Tem sexta-feira culto, tem sábado, tem que estar organizando várias coisas. Mas ontem, após o ensaio aqui, eu estava com mais energia. Que realmente para mim foi sobrenatural. Ainda fui trabalhar ainda depois de noite, fazer umas metas aí. Cheguei em casa 1 da manhã, sem sono, falei, se dormir isso não. Amanhã é só o pó. E graças a Deus eu acordei cedo hoje, sem sono nenhum. E vamos lá para que isso aconteça com todos até amanhã. Porque o que a palavra de Deus diz? Que até os jovens se cansam, tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor
terão suas forças renovadas. Então eu já lhe dei essa palavra para você aí. Porque nós somos humanos, nós se cansamos. Principalmente nós velhos, acima dos 30. Mas até os jovens também se cansam. Mas quem confia em Deus e espera nele é renovado. Então renova com os jovens, com as crianças, com os idosos. Amém, idosos? Estou dentro aí, estou ficando ruim, mano. A Thaída postou esses dias, né? Se você não soubesse a sua idade, qual idade você daria? Eu falei pra ela, se for olhar pelo meu físico, que eu não vou nem andar, eu já ia pedir aposentadoria já. Já ia poder aposentar. Tá feio o negócio, né? Já ia falar no DCS. E indo de manhã, 5 horas da manhã na lotérica, né, Renato? Tem que começar a ir na lotérica 5 da manhã. Automático. Pagar boleto. Parar de usar celular. Mas ele tinha uma esperança para nós. Amém? Nosso Deus não se cansa, nem se fadiga e dá força ao que está cansado. Então eu queria, amado, deixar essa reflexão para você. Tudo que você almejar em Deus. Almeje, como na reunião dos homens, o pastor citou uma palavra interessante que, quando Paulo fala, aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Então nós devemos sim almejar as coisas de Deus. Almejar ser dado por Deus, almejar pregar a palavra com poder, almejar um dia ser pastor, evangelista, seja o que for. Mas que a base dessa ansiedade seja amor a pessoas. Aleluia. Que amanhã todo o seu trabalho, o seu esforço seja porque você ama vidas. Que você quer ver alguém chegar lá destruído, arregaçado, todo cheio de lama de pecado, mas com fé que essa pessoa vai sair de lá com Cristo. Aleluia. Liberta, curada e limpa. Porque a Bíblia diz que o perdão de Deus encobre multidão de pecados. Então que amanhã nós encontremos todo tipo de pessoas. Todo. Eu recebi uma mensagem hoje que um homem sensual viu um dos nossos vídeos e ele sentiu de do nada. Mandou mensagem, eu quero ir, eu vou levar uma amiga e 2 amigos. Então você crê no que Deus está realizando? Eu creio que não foi só o vídeo, foi o Espírito Santo e esse jovem vai chegar lá e vai ser tocado por Deus. E não vai ser na palavra não, Deus vai já começar lá no começo, na recepção. Alguém vai abraçar ele lá e ela vai pegar para Jesus. Nós vamos fazer confissão ali e vai entrar no culto já com Cristo. Amém? Então no seu coração precisa estar o amor por vidas, amados. Eu quero que você amanhã esteja instigado em ver alguém levantando sua mão e eu quero Jesus. É por isso que nós devemos se mover, amados. É por isso. Não é por cargo, não é por salário, não é por nada. E sim por ver pessoas sendo alcançadas por Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Queria levantar um clamor por a igreja. Hoje o dia todo, amados, eu senti a graça de Deus, eu senti que os céus ele está aberto. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Aleluia. E eu tenho a convicção que o Senhor está ouvindo nossas orações. Hoje, em específico, fazem 7 dias. Nós estamos orando direto. 24 horas direto. Eu queria que você começasse a repete as horas agora, Jesus. Às vezes a gente não olhamos ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo, mas eu queria que você começasse a ver o que Deus tem feito nesse lugar. Aleluia. O que Deus tem feito nesses dias. Amados, a única forma de pessoas se unir para orar 24 horas é porque Jesus está conosco. Aleluia. Se fosse por conta da nossa vontade, do nosso amor, a gente ia falhar. A gente não ia conseguir pessoas para isso. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco a ponto de fazer, às vezes, pequenas reuniões virar um culto.
cheio da sua presença. Pessoas que vêm a semana inteira para a igreja e não querem ir embora. Isso é um início de um avivamento, igreja. Aleluia. Está acontecendo não é porque está sendo forçado, mas porque pessoas estão se levantando por amor a Cristo, por amor a vidas. Aleluia. O reino de Deus só se manifesta quando existe um grupo de pessoas que o ama acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Mais maravilhoso, Jesus. Eu consigo sentir o amor de Deus aqui. Aleluia. Ora, babaxia. Mais maravilhoso. Eu consigo sentir o amor de Deus aqui. Comece a cantar por mais dele. Comece a clamar para que Ele olhe em você e veja a aprovação. Como Ele viu naqueles 7 homens. E ao ver a aprovação daqueles homens, eles foram usados com ousadia. Aleluia! Senhor, nós clamamos, Jesus, que o Senhor encontra, mas não 7 aqui neste lugar, mas 20, 30, 40, 50 pessoas aprovadas por Ti. Cheira na babacina. Comece a clamar para que o Espírito Santo venha sobre você, para te dar autoridade, para te dar ferramentas, para que Ele venha te usar com ousadia amanhã, para que Ele venha abrir os seus olhos e ouvidos espirituais, para que Ele venha te fazer enxergar o profético. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, comece a clamar agora. Senhor, me enche do teu fogo, me enche do teu Espírito, Jesus. Eu quero transbordar na tua presença. Eu quero mergulhar nos teus rios. Comece a clamar, Senhor, distribua maiores dons neste lugar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem neste lugar. Vem derramar o teu poder. Show, ela vai bater, tenha sede de Jesus. Tenha sede do Espírito Santo. Clame até que Ele venha neste lugar. Nós temos Nos envia, Jesus.